Boa noite a todos. Dando início à coletiva de imprensa pós-jogo de Ceará e Curitiba com o professor Dorival Júnior. Vamos começar com o Del Luiz. Boa noite, Dorival. Del Luiz da Rádio Verdes Mares, tudo bem? Hoje, o empate em si, né? Eu não falo em relação ao jogo do teu time, mas o empate no final foi frustrante, na tua opinião? Olha, eu acho que frustrante por aquilo que nós fizemos na partida. Nós tínhamos o jogo sob controle, nós, logicamente, enfrentando um adversário difícil, complicado, e sabendo disso. A equipe estava muito bem posicionada, ligada, ganhando a maioria dos duelos, a maioria das jogadas. E, infelizmente, em uma delas, nós acabamos proporcionando ao adversário uma possibilidade real de gol e acabou saindo. Tivemos 18 oportunidades de gol contra 6 do adversário. É um número relativo. Então, mostra o que foi a partida. Talvez pudéssemos ter tido um aproveitamento melhor nesses momentos em que tivemos à frente do gol adversário. Não acontecendo, é natural que acabemos ficando expostos, né, como aconteceu, e, em razão disso, acabamos sofrendo o gol de empate. Boa noite, Dorival Júnior. Sou Danilo Queiroz, do Futebolês. Dorival, em outros momentos a gente conversou sobre isso, as perguntas não foram minhas, mas você respondeu, em relação a essa questão dos jogos em casa e que a equipe ainda não conseguiu vencer. Eu concordo plenamente com você que foram situações factuais de cada jogo, e eu acho que hoje aconteceu mais uma, né? Mas, factuais ou não, há uma questão de que a equipe jogou em casa, fez boas partidas e acabou não vencendo, né? O jogo contra o Fortaleza era no mesmo Castelão, mas o Ceará não era o mandante. E aí eu lhe pergunto, isso passa a ser uma preocupação ou é algo que, pelo que você vê do que a equipe está jogando, algo que em algum momento a equipe vai ganhar sem maiores problemas, ou há uma preocupação de fazer algo a mais? A pergunta é interessante e, ao mesmo tempo, toda colocação que se faça, ela acaba tendo dupla interpretação, porque é um fato natural. A equipe está jogando bem. Por situações pontuais tem pecado e nesses momentos o adversário tem se aproveitado. Foram assim em todos os jogos que nós aqui fizemos. Momentos pontuais, um desencontro e, de repente, o gol adversário. Positivamente, o que a equipe tem apresentado é justamente o predomínio, a posse, a criação, um jogo às vezes controlado, em outros momentos um pouco mais disputado, mas nós temos que encontrar esse caminho. Nós não podemos deixar que as coisas aconteçam e passem em branco, porque são pontos importantes que não voltam e que fatalmente teremos que recuperá-los fora da nossa casa. Então, para que encontremos no campeonato um ponto de equilíbrio, é natural que os pontos aqui dentro sejam fundamentais, até porque ele pode causar um descompasso aí ao longo da competição e nós poderemos pagar um preço alto daqui a pouco. É tudo que nós não queremos, por aquilo que a equipe vem apresentando e mostrando ao seu torcedor. Eu acho que, mais uma vez, a gente sai daqui com aquele sentimento de frustração em razão do que fizemos e da forma como o resultado aconteceu ao adversário. Dorival Horácio Neto, do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN, fazendo até uma pergunta na mesma linha que fez o Del e o Danilo. Eu queria perguntar a você, o Ceará chega a 4 jogos no Campeonato Brasileiro sem vencer como mandante, apesar de 2 ótimos desempenhos que teve contra o Flamengo e hoje contra o Curitiba. Obviamente que pesa o resultado, mas eu queria saber de você se você está orgulhoso do desempenho que a equipe tem feito, principalmente hoje. A gente pode lembrar muito do jogo do Flamengo, mas hoje a equipe do Ceará jogou muito bem e, num lance de descuido, acabou recebendo o gol de empate. Queria saber se você está orgulhoso no final, e aí eu tenho que destacar que a torcida do Ceará aplaudiu após o fim do jogo. Queria saber se você está orgulhoso do desempenho, mas triste com o resultado. Não, a definição é essa, é correta. É um orgulho você sair de uma semana como essa, uma semana complicadíssima, e nós ainda assim conseguimos fechá-la ou finalizá-la com 5 pontos. Lógico que a possibilidade e a perspectiva era muito maior em razão do que vinha acontecendo dentro da partida. E eu sou muito realista em relação a isso. Momentos em que não atuamos bem, eu vou reconhecer, momentos contrários, não. E isso aí tem nos tomado pontos importantes. Eu acho que o próprio torcedor tem reconhecido
e visto. Olha, é uma semana pesada, a equipe adversária treinou praticamente a semana toda. Nós tivemos um jogo que acabou praticamente à meia-noite. Esses jogadores foram descansar 4 horas da manhã, quer dizer, 2 dias e meio depois estavam em campo. Um campo pesado, com certeza o pior campo do Campeonato Brasileiro. Aliás, é uma constatação isso aí de todos os adversários que vêm jogar aqui dentro, não é minha, não. O pior campo do Campeonato Brasileiro. Nos tira a possibilidade de um espetáculo melhor, de velocidade, de criação. Tanto é que os jogos que nós fazemos aí fora, em termos de velocidade, de troca de passes, de dinâmica, são muito diferentes. Então, com tudo o que vem acontecendo, se a equipe conseguir dar as respostas que vem dando, eu só tenho que tirar o chapéu e agradecer ao torcedor do Ceará pela força, pela participação, pela presença, por acreditar e por se fazer confiante naquilo que tem visto da sua equipe, porque a realidade é essa. Se tivéssemos, talvez, aí uma semana um pouquinho mais tranquila para que pudéssemos estar recuperados, eu não tenho dúvidas que o ritmo da equipe, mesmo se atuando num campo como esse, seria totalmente diferente, como foi ao longo de todas as 3, até 4 partidas que nós aqui fizemos, saindo com 2 derrotas e 2 empates. Mas eu só tenho a reconhecer aquilo que a equipe vem apresentando, produzindo, e confio que possa ser ainda melhor daqui a pouco. Dorival, em relação a essa questão, né, que você está citando aí, do gramado, muitos times vêm aqui antes da sua coletiva, algumas pessoas comentam, o pessoal vem de fora e comenta mesmo. Você já conversou com alguém da diretoria para ver se resolve esse problema? E um outro problema que você vai ter até o final do campeonato é a questão do desgaste mesmo, né? Que já viaja segunda, amanhã, não sei o que você vai fazer, que não dá para fazer quase nada, né? Porque é domingo pós-jogo, mas segunda já viaja, terça já faz um treino e quarta já joga de novo, né? Então a batida é essa aí. Como é que o Dorival vai queimar as pestanas aí para tentar resolver esse problema e solucionar também essa questão de estar jogando em casa, contra o adversário e contra o gramado? É aquilo que a gente tenta mostrar ao torcedor, e é importante que vocês também participem de tudo isso. Amanhã você não faz nada, a não ser com aqueles que não atuaram. Na segunda-feira, quando você pensa que aconteceu a recuperação, ao contrário, é o pior dia em termos de cansaço de atletas. Acontecia isso na minha época, continua acontecendo hoje. Você não pode ter uma carga de trabalho na segunda-feira de forma nenhuma. Desculpem, domingo? Segunda-feira, 2 dias depois. E, geralmente, nesse segundo dia, nós já estamos indo para o hotel para que joguemos no dia seguinte. Então, é para vocês verem o papel do treinador no futebol brasileiro. É um mero espectador. Nós trabalhamos muito mais com vídeos, com quadro imantado, com amostragem, com treinamentos de 10 contra ninguém, ou 11, como queiram, contra ninguém, do que propriamente trabalhos táticos necessários, técnicos, que são fundamentais para a manutenção da equipe, porque em algum momento do campeonato você acaba perdendo aquela treinabilidade que você possuía, que é pouca. Então, as dificuldades são muito grandes para se fazer tudo isso. E, às vezes, é fácil quando se fala assim, o treinador perdeu os vestiários, não tem padrão de jogo. Eu fico pensando, poxa vida, se conhecessem a fundo e o dia a dia do que é o futebol, as pessoas talvez tivessem uma possibilidade de uma avaliação um pouquinho diferente. Porque a realidade é essa. Eu vou conseguir trabalhar um pouquinho a equipe na terça-feira, sendo que no dia seguinte nós vamos ter que estar em campo. Isso porque nessa partida nós teremos domingo, segunda, terça para que joguemos na quarta. Já a seguinte, teremos só quinta, sexta para que joguemos no sábado. Então, é para vocês verem que é muito complicado para qualquer profissional. Não é só para o Dorival, não. Para qualquer equipe, em qualquer circunstância. Nós trabalhamos muito mais com recuperação e descanso do que qualquer outra situação. A gente acho que viu um pouco disso ontem no treino, né? Você estava com
com quadro, né? Para ensinar os jogadores, porque não dá para fazer no campo, não né? tem como. Acho que você usa o quadro. Mas minha pergunta é direcionada a uma outra questão. O Matheus Peixoto fez sua terceira partida hoje pelo Ceará, ele já fez uma assistência. Hoje ele deu uma cabeçada que foi um pecado não ter entrado, né? Estava bem ali atrás, pertinho da trave, a forma como ele cabeceou, a forma como a bola vai reta para o cantinho, mas ótima defesa do Muralha. Queria que você fizesse, se possível, uma avaliação. Eu sei que você já conhecia o jogador, mas do Matheus, desses primeiros jogos dele na equipe do Ceará, e do quanto você entende que ele pode ajudar aí para o restante dessa temporada. Olha, eu acho que nós estamos muito bem servidos na posição. Matheus, Kleber, o Zé, o Vina, quando faz aquela função também, teve boas participações, aliás, muito boas participações. Eu estou muito satisfeito nessa função. Mais uma vez ele entrou procurando, buscando gol. Essa é a função de um atacante. Ele ainda está num processo praticamente ainda de recuperação, finalizando uma recuperação. Eu falo porque não é só ele estar entregue ao campo e ao dia a dia ali com a gente. Demanda um pouquinho de tempo pelo período que ele ficou parado, pelo processo que ele passou de uma recuperação física, para que esteja em condições. E ele vem melhorando a cada momento. Ele sim está conseguindo com treinamentos, até porque não tem atuado, né, com a frequência que de repente acabe desgastando, né, as situações como foram com o Zé, com o Kleber e com o próprio Vina. Então ele está tendo possibilidades de paralelo aos jogos, ter tido uma boa carga de treinamentos e com isso vai recuperando um pouco mais rapidamente. Daqui a pouco, quem sabe, já em condições de poder fazer uma partida desde o início e tudo isso vai acontecer de uma maneira bem natural. Dorival aqui novamente. Você agora, dos 8 pontos que você conseguiu fazer, dos 10 pontos que você conseguiu fazer no Campeonato Brasileiro, 8 foram fora de casa. Eu queria perguntar a você o que você acha que se deve essa situação, já que a gente já convenhamos aqui e concordamos que não é desempenho. O Ceará tem desempenhado bem dentro e fora de casa. Há também o desgaste das viagens quando você joga fora. O que é que você acha, então, o motivo dessa pontuação ser maior fora de casa, dessa maneira tão brusca, 8 pontos contra 2 dentro de casa? Olha, para mim o que desequilibrou consideravelmente foram os 2 jogos iniciais. Por quê? Porque nós tivemos 2 viagens, que mesmo fazendo um voo fretado, nós tivemos que viajar a madrugada toda. Viajando à madrugada, nós perdemos praticamente o dia seguinte e o próximo. Então, com tudo isso aí, nós tivemos um peso muito grande nos 2 jogos aqui dentro de casa. Fisicamente, nós ainda não estávamos recuperados de uma partida para outra. E, naquele momento, pela falta de... nós tínhamos 8 a 10 jogadores fora de combate. Eu tive que manter a equipe praticamente quase que na totalidade. Não tive como mesclar naquele instante. Nós tínhamos muitos jogadores fora, assim, de cabeça. Eu me lembro do Sobral, eu me lembro do Vitor, eu me lembro do Luiz, Otávio, enfim. Se não me falha a memória do Richard e Richardson, todos estavam fora de combate. Então, foi uma situação muito atípica. E, com isso, fisicamente, as 2 equipes acabaram prevalecendo em momentos oportunos e foram felizes nas finalizações. Mesmo assim, o time não jogou mal. Em nenhuma partida nós jogamos mal. Ao contrário das partidas fora de casa, quando nós estávamos muito mais inteiros. No jogo mesmo do Atlético Paranaense, que teve um ataque contra a gente e fez o gol. Então é para vocês verem que nós estamos muito próximos assim de um equilíbrio. Ainda não aconteceu, principalmente nos jogos aqui dentro. É uma pena isso, porque o time tem jogado e tem feito por merecer, está tendo merecimentos pelos resultados, que às vezes não estão se consumando, mas não estão longe disso acontecer, não. Por isso que eu acredito e confio que nós estejamos no nosso caminho. E daqui a pouco, quem sabe, as coisas mudem. Obrigado a todos. Obrigado, professor.